só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti. Boa noite, Jeane, Cleide, Luiz Carlos, Nath, Marleane, Edna. Boa noite, como que vocês passaram o dia? Como foi hoje? Recebam daí o meu carinho, o meu abraço. Estou muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Essa live que é muito, muito, muito especial para você que está no relacionamento, para você também que é mamãe, para você que quer entender mais como as suas emoções impactam tudo isso. Então, que você abra as portas da sua casa. Hoje não vai ser diferente de ontem. Para quem estava aqui ontem, lembra que a gente começou sentindo a presença de Deus, sentindo esse Deus bater a nossa porta e dizer, eu quero entrar? Então hoje, boa noite, querida. Então hoje também Ele quer, assim como eu te recepcionei, te recepcionar e te dizer, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui. Então que você possa ir aí já abrindo mesmo a tua casa, né? Tudo aí para receber, para estar nessa presença desse Deus, tá? A gente tem uma convidada super especial, né? E a gente já vai aqui mandar um convite para ela aqui para ela já entrar com a gente, tá bom? Só um minutinho que ela já entra aqui, porque eu mesmo vou deixar ela se apresentar, porque fez muito sentido, tá bom? Então, já também compartilha. Tem aqui essa setinha que eu brinco com um aviãozinho de papel que eu nunca acertei fazer, mas você pode compartilhar. A gente leva tanta coisa, por que não essa mensagem? Tá? Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui. Boa noite, Newton, meu amigo Newton, boa noite. Tenho certeza que você vai sair daqui com muitas respostas, com muitas chaves, com muita coisa boa aí para o teu dia de hoje. Então compartilha. Ó, eu vou compartilhar, eu sempre compartilho, mas você também pode compartilhar para todas as pessoas que você quer que estejam aqui, tá bom? Então eu vou encaminhar aqui o convite. Vamos lá. A internet. Pronto. Linda, muito linda. Acho que veio aqui, tinha clicado aqui errado, né? Eu e o Instagram. Boa Olá, deixa eu levantar um noite. pouquinho aqui minha câmera que tá lá embaixo. Ai, ótimo. Deixa eu ver se é Cleide. Vamos caminhar aqui novamente. Vamos lá, vai dar certo aqui. Ó, que bom, Marlene. Voltou aqui. Voltou, deixa eu aqui ajeitar o meu tripé que ficou muito baixo o meu. Deixa eu ver aqui. Então, ontem também eu estava apanhando aqui, porque quando é para compartilhar a tela, a Menina, gente se acostuma. quando a gente tá na tela, a gente fica com uma, né? Deixa eu ajeitar aqui meu tripé para ele deixar a câmera certinha. E Deixa eu ver se saiu aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Quando a gente tá caindo aqui o meu. dá, Acho que é o deve meu ser que tá algum, caindo. a hora que você vai ajustar alguma coisa aqui. Tem que sempre. É. E aí, tudo bom, tá, Tudo menina? bem, Que bom Cleides. estar aqui hoje com vocês, né? Eu que te agradeço.
Gente, a Cleide aqui, para quem está comigo, é uma grande inspiração, Ó, né? Assim, muito legal. por muito tempo, eu lembro até hoje, o primeiro vídeo que eu vi da Cleide, lá quando eu estava na minha jornada para fazer parte da grande missão Terapeutas do Futuro. E assim, era onde eu olhava, que legal, Marlene, que legal. Obrigada por compartilhar. Era onde eu olhava e a gente precisa, assim, de pessoas para a gente se inspirar, para a gente entender que toda transformação pode acontecer. E quando ela me disse o sim, eu digo, ai, Jesus, hoje, hoje ganhei o dia, né? Então, eu vou deixar a Cleide se apresentar para vocês, porque ela vai fazer isso com bem mais precisão do que eu. Mas muito obrigada, viu, Cleide? Meu coração está em festa pelo teu sim. Eu que te agradeço, né, esse convite. É muito bom a gente estar fazendo um grupo, né, uma grande missão. A gente é uma das. Estamos lá com a nossa Dalila Machado, né? O meu nome é Cleide Brito. Eu sou terapeuta já há algum tempo, há 10 anos. Meu nicho principal é crianças e adolescentes. E quando a Tanila me convidou, eu disse, tem tudo a ver, né? Porque quando a gente trata a criança, a gente precisa tratar o casal, a gente precisa trabalhar o relacionamento de pai e mãe, né? Porque naquele momento eles são muito mais fortes, pais e mães, do que marido e mulher. A partir daquele momento ele tem que ter uma visão maior para aquilo que ele vai passar para aquele pequeno ser que eles juntos resolveram colocar no mundo, tá? Então, eu adoro atender crianças e adolescentes, atender as mães, para a gente falar de como a gente ajudar essas crianças que precisam tanto desse acolhimento. Então, assim, foi um prazer muito grande, né, atender esse pedido da Tanila, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, é sobre criança, sobre ambiente familiar, isso tudo me enche muitos olhos. Quando ela me falou sobre relacionamento, então deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu tenho um relacionamento de 36 anos. Meu marido foi o meu primeiro namorado, eu tinha 16 anos. E nós estamos juntos há 36 anos. Já passamos altos e baixos, mas sobrevivemos, né, na presença de Deus, claro, sempre buscando a Ele. E a gente temos aí uma grande jornada para falar sobre relacionamento, para falar sobre criação de filhos. Tudo isso a gente acabou aprendendo na prática, no dia a dia dessa convivência, né? Eu comecei esse relacionamento, eu era uma menina, e também estou com saudade de você, meu sobrinho aqui, Gustavo, que está Que longe de mim, lindo. filho de meu irmão. Também, meu amor, beijos. Então, assim, eu sei da importância, né, da gente manter um relacionamento saudável, a gente olhar para o outro não com as nossas expectativas, mas olhar para o outro como o outro é e aceitar ele e aprender a conviver com ele, né, pela essa convivência, porque são dois seres humanos, né, Tanila, que vêm de criações e de mundos diferentes, de comportamentos diferentes, e eles têm que se adaptar. E a gente sabe que tem um período de adaptação, que a gente precisa desse período de adaptação, precisa olhar um para o outro dessa forma, né? Principalmente quando vem um filho. E quando a gente fala em expectativas, eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque quando chega a uma situação crítica, o que que a gente sempre encontra ali? Expectativas. Expectativas não correspondidas. E quando a gente começa a trabalhar o nosso emocional, porque esse era o meu lugar, era o lugar das minhas expectativas acerca do outro, e não do outro como ele realmente era e o que ele poderia me oferecer diante das vivências, das experiências de vida dele, foi onde tudo começou a se transformar. Então, assim, o teu tempo de relacionamento, eu acho que é meta nossa, de quem está casado, né? Porque de quem tem um relacionamento, de quem está iniciando. Porque não, é inegável que ninguém começa um relacionamento só por estar ali. Há toda uma intenção quando você está ao lado da pessoa que você conhece, que você começa a pensar
que pode evoluir para algo, para a constituição de uma família. Então, quando a gente olha para o emocional, para as nossas emoções, e que a gente consegue se autocurar, trabalhar em nós as nossas expectativas, fica tão mais fácil, tão mais leve e é tão mais tranquilo para o outro, porque ele consegue, ele pode ser só quem ele é, só quem ele é. E a carga de levar essas expectativas e o não cumprimento, ali o não acontecer, tá trabalhando sempre com frustrações, nos leva a essa oscilação, é o tempo todo. Ou a gente está aqui, ou a gente está lá. Ou é muito triste, muita briga, ou a gente está muito feliz, está dando tudo certo, quando está tudo correspondido. Não correspondeu, eu volto de novo lá para baixo. Então, é sempre muito difícil lidar com tudo isso. Ainda mais quando a gente tem essas criaturinhas dentro de casa, que não pediram para vir ao mundo, que foi opção nossa. Por exemplo, a minha eu fui buscar até o último minuto, né? Eu tenho 4 anjinhos e 2 que o Senhor me permitiu ficar. Então, assim, eu não consegui engravidar naturalmente e eu tive que passar pelo processo da fertilização, tive que passar pela FIV, né? Então, eu perdi 4 antes de ter os 2 que eu tenho. E a gente começa a olhar até essas questões de uma forma diferente. Eu corri tanto, eu fui tanto atrás, eu suportei o processo, passei por todos esses procedimentos, que não é tão fácil, mas eu faria tudo, tudo, tudo de novo. E agora? Eu tenho que cuidar também das emoções deles. Com certeza, né? Porque a gente sabe, né, Tânia, que as crianças, principalmente até os 7 anos, eles são como uma esponja, eles absorvem tudo. Então, o pai e a mãe são os exemplos para ele. É deles que eles vão puxar isso aí tudo, é deles que essa esponja vai absorver. Então, é o jeito que o marido trata a mulher, é que aquele filho vai tratar a mulher dele ou que ele vai se permitir ser tratado da forma que a mãe trata o pai dele. Então, a gente está o tempo todo, quando a gente tem um filho, a gente tem que estar o tempo todo se olhando, se observando o que é que a gente quer ensinar para essa criança. Como é que a gente quer que esse emocional, essa criança equilibrada, ela cresça, porque muitas vezes eu chego para uma mãe e pergunto assim: o que é que você quer dar o que é que você quer dar para o futuro do seu filho? E em 99% eu ouço assim, uma escola boa, uma faculdade boa. E eu digo assim, e eu vou me perguntar agora, o que é que Cleide quer dar ao filho dela? Um equilíbrio emocional para que ele seja feliz. E o resto ele corre atrás. Porque a gente precisa trabalhar, porque a gente sabe que quando a gente nasce, o nosso cérebro subconsciente, que é onde tem as nossas emoções, ele já vem pronto. Então, tudo que aquela mãe passa na gestação, todo aquele relacionamento, se não tiver equilibrado, se aquela mãe não for acolhida, se aquela mãe não for protegida, ela passa isso para o feto. E essa criança vem com a demanda emocional grande, que ele absorveu no útero através de sua mãe. Então a gente precisa olhar isso, a gente precisa olhar para esse emocional. Eu estava conversando hoje com uma colega sobre isso, que minha mãe tem 88 anos e teve um problema de saúde, e o médico disse assim: não existe emocional. Você quer dizer que uma senhora dessa de 88 anos está com questão emocional? E aí eu disse para ele: doutor, o que é que o senhor está me falando? Eu nem acredito. Porque hoje um ser humano dizer que o emocional não é a base da gente é impossível. Então, num relacionamento, a gente sente raiva, a gente tem ó, a gente tem tristeza, a gente tem alegria, mas a gente não pode deixar que esses comportamentos interfiram no nosso relacionamento, tanto de marido e mulher, como de pais e filhos. E é uma coisa muito importante, a gente não pode jogar essa carga emocional para os nossos filhos. Nós somos os adultos da relação e a gente precisa olhar que a gente tem um cérebro ali em formação, onde a gente está moldando, onde a gente está determinando como vai ser aquele adolescente.
Então a gente precisa olhar para isso com muito mais carinho, com muito mais amor. E sobre o que você estava falando da expectativa, geralmente, quando a gente vê um relacionamento conturbado, é porque a pessoa criou, vamos dar um exemplo, meu marido é Tássio. Então, Cleide cria um Tássio que não existe. Um Tássio que não é capaz de atender aquilo que eu quero. Então, a gente tem que começar a olhar para a gente olhar para o outro do jeito que ele é e aceitar ele com as imperfeições e com as perfeições. Que ninguém, quando alguém diz assim, eu vivi 30 anos com homem, eu digo, não é possível. Uma pessoa viver um relacionamento de 30 anos onde só tem espinhos. Tem que ter tido rosas. Por que olhar para os espinhos? Por que olhar para a porta fechada e não para a janela? Do que tudo de bom que aconteceu, de todo aqueles momentos felizes que aquele casal teve. Então, a maioria dos relacionamentos hoje, eu lhe digo isso por cadeira, né? 36 anos não é 36 dias. Então, assim, eu já tive momentos altos e baixos, mas a gente sempre procurou sempre refletir a expectativa do outro. A gente sempre olha, esse não sou eu. Tássio, essa não é Cleide. Cleide é assim, assim, assim. E Tássio sempre, eu sempre disse assim, Cleide, eu não sou assim, eu não vou ser isso que você quer. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E a gente tem que aprender a respeitar o outro do jeito que ele é. E a gente geralmente não respeita o outro quando a gente tem demandas emocionais dentro da gente. E uma coisa que eu falo, que é bem forte eu falar para as mães, é o seguinte: primeiro, mãe, você tem que cuidar de você, do seu emocional, para você estar fortalecida, para você cuidar do outro. E no relacionamento de marido e mulher, isso acontece muito forte. A gente precisa olhar para dentro. Quais são as feridas emocionais que eu tenho? O que é que eu estou, qual a expectativa que eu estou jogando para o meu marido, que era o que eu queria que meu pai me desse, ou que minha mãe me desse? Será que eu estou buscando a minha mãe na minha esposa? Será que estou buscando o meu pai no meu esposo? Então a gente precisa olhar a isso, porque quando a gente faz isso, o relacionamento geralmente não vai à frente. Porque o nosso marido não é o nosso pai, nossa esposa não é a nossa mãe. E é interessante quando a gente fala sobre esse assunto, porque para o pai é muito doloroso ouvir naquele momento de que não, não adianta. O que eu fizer por ele aqui, se você não se olhar, vai se perder, não vai gerar o resultado que você busca, porque ele vai ficar ali naquele ambiente onde tudo está acontecendo. E se o ambiente não muda, nada muda. E a gente, enquanto terapeuta, sabe que o pai quer ouvir é uma frase salvadora. Pode deixar, eu vou tirar ele daqui. Não é adolescente, pode deixar que com a terapia ele vai conseguir isso e isso. E está muito, muito, muito além disso, do que a gente coloca aqui, porque são questões que os pais precisam primeiro olhar. E olhar para si é um ato de grande coragem. Eu reconheço que é um ato de grande coragem. E quando a gente tem filho, então, chega algumas situações em que nós somos obrigadas a fazer isso, porque vem uma doença mesmo, vem uma doença física, que é onde a gente entende, ou para, ou você vai perder seu filho, ou para te olhar, ou você vai, porque muitos relacionamentos ainda no papel, ainda no dia a dia, estão perdidos nessa deixar para depois, nessa vibe de que não, relacionamento é algo que eu posso olhar depois, não é isso aqui, é a birra da criança, é o adolescente rebelde, é fase, isso aqui passa e hoje a fase da criança é essa, amanhã a fase da criança é a outra, depois o adolescente é fase, e segue ao tal ponto que em algumas situações é preciso mesmo primeiro tirar a venda ali dos pais, para que eles entendam o que está acontecendo com eles, para depois olhar
para essa criança, para esse adolescente. E quem tem filho, igual eu tenho, tem, a gente sabe que dói, mas é libertador, porque a gente vê a hierarquia dos pais, depois esses filhos. E a transformação que esses pais vão vivenciar por si só já vai gerar resultado na vida desse filho. E Com certeza, desse porque filho, 4 gerações adiante. não, e se os filhos veem os pais bens, isso é maravilhoso, porque ele cresce em um ambiente que emocionalmente é saudável. E eu sempre digo assim para uma mãe, eu não faço a terapia se você não estiver bem. Porque se o ambiente não estiver bem, eu vou fazer a terapia, a criança vai voltar e vai voltar para aquele ambiente contaminado, vai voltar para aquele ambiente cheio de demandas emocionais. E a gente precisa entender isso. Quantas crianças eu já atendi assim? Eu já atendi uma criança que ela não queria ir para a escola. E a mãe achava que ele estava sofrendo bullying na escola. A mãe me procurou por causa disso, para que eu fizesse terapia para a gente chegar a algum denominador. E quando eu atendi a criança, foi pelo seguinte: o pai e a mãe brigavam muito, mas quando ele estava presente, o pai não brigava com a mãe. Então ele não queria ir para a escola porque ele queria ficar presente, ou então a mãe tinha que ir para a escola com ele, para ficar lá na escola com ele. Imagine uma criança de 5 anos fazendo isso. Quer dizer, ele estava na responsabilidade de manter o relacionamento dos pais. Uma criança de 5 anos, ela não tem maturidade, uma de 7, de 8, de 10, de 12, não tem maturidade. Imagine uma de 5 anos, para manter um relacionamento que o adulto é que deveria manter. Tem até uma questão que uma coisinha que estava passando na internet, uns vídeos, né, uns reels, de uma criança que ela pegou o celular da mãe e parece que comprou um bocado de joguinhos. E aí a mãe começa a gritar com ele. Ele começa a dizer assim: não grite, respire. Aí quando a mãe vai falar, calma, deixa eu ficar com aquele jogo. Então ali você percebe que estava mudando a posição. O filho estava em uma posição de mãe, de pai daquela mãe, porque ele que estava mandando ela se acalmar. E não era o inverso, né? Que é a mãe e o pai que precisam dar essa tranquilidade. Eu sempre digo assim, a gente não precisa abrir mão da nossa vida. Mas quando a gente decide ser mãe, é uma missão que Deus nos dá. E a gente tem que fazer ela com excelência. Então, eu acho que até os 7 anos a gente precisa ter esse olhar, o marido precisa ter um olhar. Porque eu já atendi famílias, mães, onde quando eu fui falar com esse pai que era separado, não, antes de separar, ele me disse assim: eu vou me separar. Eu disse assim: o que é que está acontecendo? A gente conversando, ele disse: eu vou me separar. E eu disse assim: o senhor poderia me dizer qual o motivo? Porque ela me traiu. Aí eu disse assim: ela lhe traiu como? O senhor pegou, alguém falou, o que foi que aconteceu? Não, ela me traiu. Ela me traiu e ela me mudou completamente, ela não é mais minha esposa, não sei o quê. Resumindo, no final ele me disse que ela tinha traído ele com o filho deles. Você imagine a imaturidade desse pai nesse relacionamento. Então eles estavam brigando na frente da criança. E quando eu atendi a criança estava se sentindo responsável por essa separação. Que peso essa criança de 10 anos estava carregando? Que desde que ele nasceu, o pai disse que a mãe mudou. E estava traindo ele com o filho, porque ela estava dando atenção para ele. Então a gente precisa ser adulto. A gente precisa entender que aquele ser que tem ali, a gente precisa dar atenção, mas a gente não precisa se isolar. Como você falou, antes de eu ser mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou irmã, tá? Mas aquele ser que eu botei no mundo, ele precisa de orientação e eu preciso dar isso para ele. Foi uma coisa, você falou assim, eu lutei muito para ter filhos. E a minha situação foi assim, eu já dei testemunhos em igrejas, inclusive, porque
Eu fiz uma cirurgia onde eu tirei ovário, tirei trompa, tirei tudo que você imaginar e o médico dizia que eu não engravidava. E eu fui para o centro cirúrgico dia 1º de agosto, dia 6 de agosto eu voltei porque abriu tudo. E o médico disse que eu não ia engravidar nunca. Depois de 45 dias, Deus me deu um filho. Então, assim, uma coisa que eu vinha lutando há muito tempo, eu já tinha 6 anos de casada, estava lutando porque eu amo crianças e de repente Deus me deu essa graça. Então eu prometi assim para ele, né? Quando ele me, eu não pedi a ele para eu ter, eu só pedia para ele me explicar porque eu não poderia ser mãe, porque eu era uma boa tia, eu era uma boa madrinha, eu era uma boa esposa, eu era uma boa filha, uma boa irmã, o que é que estava me levando a não ter o que eu mais queria? E ele me deu, e quando ele me deu, eu disse assim, eu vou fazer o melhor de mim. E aí eu busquei meu filho, hoje tem 15 anos, e desde que eu engravidei, eu comecei a buscar. E eu trouxe o meu marido, é muito importante a gente como mulher, porque tem na Bíblia isso. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, assim, eu edifiquei a minha casa, então eu trouxe meu marido para essa busca, eu trouxe meu marido para essa evolução, né, como ser humano. E a gente compreendeu que até uma certa idade a gente precisaria estar ali com ele mais presente. Hoje ele já tem uma liberdade onde a gente está ao redor. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria, a gente precisa trabalhar isso desde o momento que a mulher engravida. E era muito lindo quando eu fazia um ultrassom e o médico dizia assim: sua trompa, seu cordão umbilical está limpo, sua conexão com seu filho é perfeita. E ele dizia assim: mas isso tudo porque o meu ambiente familiar também estava perfeito. Perfeito não, mas estava harmonioso, É, entendeu? acho que se a gente conhecesse antes, as nossas histórias não seriam tão parecidas, né? Uhum. Minha formação inicial é direito, então quando meu esposo passou no concurso, a gente veio para um outro estado e o plano era engravidar, mas eu não sabia que eu não poderia, porque a endometriose já havia comprometido, né, de forma, e eu não conhecia a terapia nessa época. Então, a possibilidade era essa. E diante disso tudo, parece o mundo desabar. E essa parceria, esse estar junto, foi o que trouxe o êxito. Claro que o dia que eu não consegui a primeira vez, que eu disse a Deus, Senhor, se não for para que eu seja mãe, acalenta o meu coração, acalenta o meu coração, porque eu aceito a tua vontade. E na segunda tentativa, eu consegui, a Marcela conseguiu ficar para engrandecer o nome do Senhor. Então a gente começou ali a crescer em intimidade. Cada ultrassom que eu vi uma batidinha do coração, nós estávamos ali, ele acompanhava, fazia questão de perguntar ao médico se estava tudo bem, as vitaminas que eu tinha que tomar. Então, desde lá, ela sentiu o quanto que ela foi querida, que ela foi buscada, o quanto que ela é amada. E assim a gente cresceu em intimidade. E como a gente sempre teve esse olhar, apesar de não conhecer tanto nessa época, de não ter o conhecimento que a gente tem hoje, a gente fez, eu brinco, de um combinado. Ele chegou um dia e conversou comigo e me disse: Danila, posso te fazer um pedido? Eu sei que vai custar muito a você, mas eu posso te fazer um pedido. Eu digo, não vai custar muito, vamos lá. Fica pela educação dos nossos filhos, pelo cuidado dos nossos filhos até os 7 anos do mais novo, sem que você vá para o mercado de trabalho, porque o mais importante que a gente pode fazer por eles é, primeiro, que eles sejam tementes a Deus e depois que eles sejam emocionalmente equilibrados e fortes. Então, a tua presença vai fazer toda a diferença na vida deles. E a hora eu nem pensei. Eu disse, fico. E assim eu fiz, até os 7 anos, o mais novinho. Porque a nossa intenção sempre foi essa. Nós buscamos, Deus honrou, e agora o que a gente vai fazer? Mas chega um momento que também
diante disso tudo, a gente se perde. E a gente se perde por quê? Porque ficou questões para trás. Ficou em mim, ficou no o emocional ali ferido. E hoje eu já brinco que hoje em dia não busca mesmo assim, não porque a pessoa nunca ouviu falar sobre, porque todo mundo algum dia já ouviu falar sobre o cuidado emocional, sobre o quanto é importante. Né? Os meus pais, os nossos pais não tiveram isso, mas nós, graças a Deus, temos. Então a gente pode fazer totalmente diferente na vida dos nossos filhos e totalmente diferente nas nossas vidas, porque nós seremos os primeiros que vão receber ali essa liberação, essa autocura e a cura mesmo de tantas coisas que nós trazemos lá de trás, como a Cleide colocou aqui no início. Então, Cleide, assim, para mim, sempre que eu tô sempre acompanhando o teu trabalho e dizendo ao meu esposo, eu digo, gente, precisa achar uma forma das pessoas entenderem que o acompanhamento para a criança, justamente por conta das questões que a gente traz, transgeracional, gestacional, primeira infância, tudo ali, eu digo que deveria ser obrigatório, inclusive nas escolas. Com certeza, porque é o que é que acontece? Quando a gente trata uma criança, né, automaticamente a gente acaba tratando os pais. Isso é fluido. Então, o que é que acontece? Quando você trata uma criança, ela ainda é pequena, ela não vai trazer aquela carga emocional para as outras fases da vida dela. Então, ela vai estar mais leve, o pai, porque a gente, né, quando eu faço antes do atendimento com a criança, eu faço uma sessão de avaliação para que eu possa conscientizar, né, entender e conscientizar os pais do que precisa mudar, porque é muito difícil a gente é, olhar para aquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente precisa do outro para estar apontando. A gente precisa de alguém estar dizendo. Então, quando a gente tem o outro, eu sempre brinco assim, santo de casa não faz Uhum. milagre. Quando a mãe me diz, eu já falei isso para ele, mas quando é outra pessoa que fala, a interpretação e ele absorve isso mais rápido, ele entende. Eu atendi um pai, tem uns 15 dias, que ele me disse assim: eu apanhei muito. Meu pai me botava amarrado de cabeça para baixo de uma árvore e eu não morri. Por que meu filho vai morrer? Tomar umas porradas resolve. Aí eu perguntei assim para ele: como é o teu relacionamento com teu pai? Aí ele parou assim, regalou o olho, né? Se afastou assim. Ele fez assim: você tem uma boa convivência com seu pai? Ele fez: não. Falo com ele o necessário e quando necessário. E eu disse: como é que você quer que seja o seu relacionamento com o teu filho? Aí ele fez assim: eu quero que seja bom. Eu digo: e se você continuar agindo como teu pai agiu com você, você acha que teu relacionamento com o teu filho vai ser bom? E ele disse que ele tem a dor por causa disso, que ele lembra claramente que uma vez ele estava ajudando na colheita, que ele mora em uma fazenda, que ele estava ajudando na colheita e parece que ele deixou cair alguma coisa, e o pai bateu e depois amarrou ele. Que aquilo que o pai aprendeu que era educação, e ele estava repetindo esse padrão com o filho. E aí o que é que acontece? Ele e a mulher já estavam se desentendendo demais por causa desse padrão que ele trazia do pai dele, que ele estava levando para o filho dele. Então, o que é que acontece? Essa criança já estava começando a ter comportamentos na escola que estavam causando transtorno nessa mãe. Essa mãe, ela é uma advogada, e o que é que está acontecendo? Ela, às vezes, estava com o cliente e a escola ligava: vem buscar seu filho. Ele está quebrando tudo aqui. Por quê? Ele está batendo no professor. Precisa de duas, três pessoas para segurar ele. Quer dizer, aquela criança, ela estava repetindo o que ela estava recebendo em casa. E aí, às vezes, a gente pensa: é pequenininho, não entende. Não entende, gente. O cérebro subconsciente, ele já vem formadinho quando a gente nasce. As pessoas dizem assim: nós somos seres racionais, mas não somos. Nós somos seres emocionais com lapso de racionalidade. Então, a gente é 95% racional, ou emocional, e 5% racional.
Aí quando o pai diz assim, mas é criança, isso vai passar. Eu digo, quantas vezes você está no trânsito e alguém te corta ou, ou te grita, você xinga a pessoa? Por que o teu racional não entrou naquele momento e disse, será que ele está prestando um socorro a alguém? Será que ele está com dor de barriga? Será que alguém morreu e ele está desesperado? Será que ele está atrasado por um emprego? Não faz isso. Fila da mãe, xinga de tudo que é Uhum. nome. Isso aí é uma prova viva que a gente é racional. E a neurociência fala sobre isso, né? Fala sobre dessa emoção da gente. Então, quando a gente fala, o emocional, ele faz parte tanto da nossa vida pessoal como profissional. Então, se a gente precisa, porque muitas vezes quando a gente está num local de trabalho, que alguém fala alguma coisa que nos remete a alguma coisa que a gente viveu, automaticamente a gente entra em uma defensiva com aquela pessoa. Mas a gente não olha que a gente tem uma ferida emocional e que aquilo apenas foi um gatilho que fez a gente agir daquela forma. A mesma coisa acontece com nossos maridos, com nossas esposas. Quantas vezes ela fala uma coisa e a gente vai na defensiva e não é que estava falando para ofender a gente, mas a gente tem alguma demanda emocional dentro da gente que a gente viveu lá atrás e que a gente está trazendo ali para o nosso relacionamento. E isso acaba criando um tumulto no relacionamento. Quando a mãe me disse, eu quero me separar, eu não aguento mais. Eu disse, o que é que você já fez para manter esse relacionamento? Ah, porque meu marido, e a gente percebe logo, quando as pessoas vêm assim e falam assim, ele não dá atenção, ele sai muito. Aí eu brinco sempre com elas e pergunto assim, para que serve esse dedo? É um indicador, Cleide. E para que ele serve? Para apontar. Eu digo, mas ele não deveria servir para apontar o outro, e sim para apontar para você mesma. Porque você pode se mudar, mas você não muda o outro. Então, quando você diz assim, o que é que eu estou fazendo para meu marido agir dessa forma? O que é que eu estou fazendo para meu filho ter esse comportamento? Foi que eu fiz que está gerando que meu filho se comporte dessa forma na escola? O que é que eu estou ensinando para ele? Porque o filho é o espelho dos pais. Então, como o filho é, se você grita, seu filho vai falar alto onde ele chegar. Por exemplo, meu filho, aqui a gente não grita, eu e meu marido somos bem tranquilos, ele é terapeuta também. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala um pouco mais alto com ele, minha mãe, por que você me gritou? Eu disse, eu não te gritei, eu te chamei mais alto. Então, ele fala baixo, a escola fica dizendo assim, Guilherme, fala para fora, fala para ele dessa forma, porque ele traz essa carga emocional do que ele aprendeu dentro de casa, que não se deve falar alto, que não deve se gritar, que quando alguém estiver falando alto, fale baixo, que a pessoa vai abaixar seu tom de voz. Então, isso tudo são experiências que a criança vivencia, né, dentro de casa e que ela vai levar para o mundo. Meu filho sempre viu que meu marido me trata com respeito. Por exemplo, tudo que isso que eu estou fazendo, a mentoria que eu faço para terapeutas atender crianças e adolescentes, meus atendimentos, eu tenho um suporte muito grande do meu marido, porque ele entende que é isso que eu gosto. Hoje eu sou aposentada do Estado, tá? Então eu faço isso porque eu gosto e ele assim participa de uma forma muito ativa de cada coisa que eu faço. Então, um relacionamento é isso. É você ajudar o outro para o outro te ajudar. Então, Sim. precisa ter essa troca, precisa ter isso. E quando você faz isso dentro de casa, teu filho está olhando. Você pensa que não. Então, eu quero que qualquer mãe que esteja aí me diga se não já pegou alguma vez o filho tendo um comportamento que era seu. Porque eles fazem isso. Eles E é a absorvem. hora que mais dói, né? Quando a gente percebe que o filho está ali reproduzindo exatamente igual. E quando você estava falando aí, eu me lembrava de um atendimento que tem alguns atendimentos que nos levam a nos emocionar mesmo, por conta de tudo que está acontecendo, né? E justamente vieram com uma criança e eu quis conversar. Eu digo, olha, eu vou conversar aqui com vocês, traz os pais. Quando me trouxeram a criança, eu disse, mãe, não vai adiantar ela ficar, pode levar para casa, tal. Ela tem alguém para ficar? Não, tá. Então fica aqui você e o pai. E eles ficaram, ela aceitou.
Ah, não, então tá, eu vou fazer uma sessão para ver o que que dá, né? Eu não acredito mais, porque eu já fiz tudo, e é sempre essa promessa de que ele vai mudar. Eu disse, então vamos por você. E quando a gente estava quase finalizando, acho que o penúltimo atendimento dela, ela veio com a criança. A criança tem 8 anos e ela disse: ela quer te entregar um presente. E eu acolhi e disse: entra, entrega aqui para a titia, fica aqui, conversei. E ela me entregou. Ela disse: eu vou te deixar com ela. Eu não entendi. Ela fez uma cartinha e na cartinha estava escrito assim: titia, você foi mesmo um anjo. Todo dia eu orava a Deus para que papai e mamãe parassem de brigar. E Jesus atendeu minha oração. Aí, né, eu digo, como é que eu dou continuidade no atendimento? Então, eu fiquei com ela ali um pouco. E depois a mãe veio e me disse a seguinte frase: Tanila, nós estávamos matando a nossa filha. E quando a gente que trabalha com família, relacionamento, com a área familiar, o que a Cleide colocou aqui, se a gente não tiver o suporte dentro da nossa própria casa, a gente não tem como fazer, porque é uma área muito sensível, que a gente precisa de uma cobertura espiritual, inclusive, e precisa muito do apoio e compreensão dos nossos, porque a gente tem muito amor aqui envolvido no trabalhar, no então, hoje eu estou aqui, a Cleide está aqui, ela poderia estar com o dela, poderia estar com o meu, mas é diferente. Esse propósito, esse servir. Então, trabalhar família, apesar de toda essa dinâmica envolvida, às vezes a gente ter que falar o que é preciso ser dito para que a gente traga a consciência de quem nos busca, qual é a verdade, não a nossa verdade, mas a verdade dele, a verdade dela, para que se trabalhe em cima dessa verdade. Então, a gente não tem como não trazer esses relatos, né, e é super importante e válido para que você entenda, você que está nos assistindo, você que vai ver depois, entenda o quanto é importante trabalhar você, o quanto o resultado isso gera. Porque a criança não fez a sessão, até porque da forma como ela chegou ali, para mim, não seria nem possível. A criança não fez, mas mudou toda a vida da criança. E eu tenho certeza que com a Cleide aí no dia a dia dela, são inúmeros. E sai a criança, não sai só a criança, né? Ali, não é só a criança que acessa aquele momento dela, mas toda a família. E me fez pensar uma coisa, Cleide, assim, que a gente estava conversando, e a gente tem menina, menino, cada um tem dois, outro tem três, e várias famílias. Quem tem o filho homem está ali naquela. O garoto ele tem assim um comportamento mesmo próprio do homem, às vezes as brincadeiras mais pesadas na escola, aqui e ali. A menina já, muitas delas às vezes com um comportamento mais doce, mais. E a menina e o menino também vão construir um relacionamento. E os pais às vezes ignoram isso. Ah, ela só tem 6 anos, mas o tempo vai passar e vai chegar para ela. E será se esse pai, será se essa mãe quer essa menina, quer esse menino num relacionamento onde ele padeça ali um sofrimento? Abusivo, né? Em um relacionamento abusivo. Porque, ah, mas minha filha não merecia isso. E o que foi que a sua filha acessou no ambiente familiar dela? Então, às vezes, quando se fala a filha não merece isso, a esposa também não. A esposa também não. Então, o emocional, esse ambiente familiar, o nosso dia a dia em família, ele precisava ser na nossa lista de prioridades espiritual
familiar. E o marido precisa olhar para essa esposa, né, pelo seguinte: a gente aqui tem um acordo. Eu sou ser humano como você, como qualquer outro. E muitas vezes a gente sai, a gente fica nervosa, a gente está naquele momento. Então a gente precisa que na hora que o marido vê essa mulher nesse desequilíbrio, que ele assuma a posição e tire ela do campo, para que ela possa via o racional, para poder que ela possa ensinar o filho o que ela quer realmente. Porque se ela for com aquela carga emocional que ela tiver de raiva, ou de estresse, ou de tristeza, se ela for educar aquela criança, ela não vai educar da maneira que ela quer. E ela não vai ensinar o que aquela criança precisa aprender. Então, o marido precisa ter essa maturidade. Não, agora olha, ela está estressada, ela cuidou do menino o dia todo, agora é hora de eu entrar ali. Porque a gente precisa disso. E a gente precisa também, para que o filho e a filha tenha, os pais precisam entender as suas posições, né? Que os filhos de 0 a 6 anos é a mamãe que é a porretinha, é a mamãe que é a bonitinha. Mas dos 7 aos 12, o menino precisa da presença do pai. Ele precisa assumir essa posição masculina, né? Porque a gente sabe que a mulher é acolhedora e o homem é que leva para a vida. Então, o pai precisa saber que nesse momento de 7 aos 12 anos ele precisa estar muito mais presente. E a mãe precisa não ficar com ciúme do relacionamento do pai com o filho, mas sim permitir que ele entre para que ele ensine o que ele tem que ensinar como o provedor da casa, como o alfa, né? O macho alfa da casa. Ele precisa passar essa experiência como a menina precisa ter esse contato com a mãe para que ela tenha essa experiência. Como é ser uma esposa, como é ser uma mulher, como é ter um controle, como é ser acolhedora, porque a gente sabe que hoje a mulher assume os dois papéis, tanto de provedora como de acolhedora. Mas aí, quando eu ouço alguma mãe me dizer assim, eu sou pá-mãe, eu digo, não existe. Não existe pá-mãe. Sabe por quê? Porque nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Nenhum ser humano tem condições de assumir esse 100%. Você pode dar o melhor que você tem como mãe, mas você não vai poder substituir o pai. Nem o pai adotivo, nem o avô. Ninguém substitui os 50% que aquela criança tem. Então, quando você tenta ser mãe e pai, você acaba não dando conta do recado porque fica pesado para você, como mãe, como mulher, como ser humano. A mesma coisa é um pai quando tenta ser uma mãe. Ele não consegue, porque vai ficar pesado para ele, porque ele vai sair de uma posição de pai para muitas vezes tentar ser uma mãe, coisa que ele não aprendeu na infância dele. Então ele não vai ter condições de dar àquele filho a experiência que ele teria com a mãe. Então, assim, é muito relativo hoje quando uma mãe fala assim, eu consigo criar meu filho sozinha. Sim, claro que você consegue, mas você precisa ter a consciência que aquela criança vai ter aquela falta, aquele vazio daquele 50% que deveria estar ali para te apoiar. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Porque a gente é ser humano, a gente comete erros, a gente comete falhas, a gente grita, a gente sai do salto e a gente precisa que alguém esteja ali naquele momento para dizer, vai lá, descansa, sai aí, quem vai entrar aqui agora sou eu, quem vai educar sou eu. Então a gente precisa disso. Então, um relacionamento, ele precisa ser mútuo. Não tem que dizer assim, olha, a mulher vai para a rua, trabalha, quando chega em casa, tem que cuidar da casa. Não, isso tudo tem que ser dividido para ficar leve para todo mundo. Porque se você deixa essa responsabilidade só com a mulher, você acaba pesando ela, né? Aí tem uma coisa que diz assim, pai, eu fiz um pedido a Papai Noel. Aí o pai fez, o que foi que você pediu? Eu pedi para Papai Noel me transformar no celular. Aí o pai fez, por quê? Para você me dar atenção. Já tem outro vídeo que o menino fala assim, pai, quanto é que custa a sua hora no trabalho? Aí o pai pergunta assim, por que você está querendo saber? Custa R$ 100.
Aí ele fala assim, ah, eu já tenho 80, só falta 20. Que fichas caem para esse pai? Esse filho quer comprar uma hora desse pai. Então a gente precisa saber que a vida tem um mentor meu, né, de coach, que ele fala assim: na vida nós temos 7 pilares e a gente sobe uma montanha, mas a gente não pode subir a montanha apenas com o pilar. Não adianta a gente subir a montanha com o financeiro e deixar a família lá embaixo, deixar o emocional lá embaixo, deixar o social, deixar o contribuir, o doar lá embaixo. Porque quando a gente chegar lá em cima com o financeiro, a gente vai ter que descer para buscar o resto. Não é? E é muito forte porque, assim, no familiar, a gente termina trabalhando todos esses aspectos o tempo inteiro, porque precisa ter o financeiro, sim, precisa ter o social, precisa ter o emocional, precisa ter o físico. E da mesma forma, nós não podemos nos sentir ofendidas, né? Ofendidos quando o outro ocupa o lugar dele. Ele só está tomando para si o lugar dele. A mulher tem muito essa parte de proteção. Eu não aceito que ele fale assim com o filho dele. Mas se ele que é pai não corrige o filho, e é claro que ele não vai falar como você fala, quem vai fazer essa correção? E vai gerando mais e mais conflito, porque começa a ser pela forma como fala, e para aquela criança vai gerando aquela sensação de que eu sou a razão de tudo isso aqui, e aquele ambiente cada vez mais vai piorando e trazendo mais consequências para aquela criança que está ali gritando: olha para mim, olha para mim. Aí coisas pequenas, sutis, que às vezes passam imperceptíveis. A criança vem ali com um desenhozinho, olha o que eu fiz, e você tá lá no celular, você diz, já, filho, só a mamãe responder isso aqui. Qual foi a mensagem que ficou? Olha, depois disso aqui, eu olho. Então, você não é tão importante quanto aquilo que eu estou fazendo agora. E isso sendo feito repetidamente, o que não gera para essa criança? O que não gera para essa criança? E a gente precisa ter consciência também, Tanila, que é o seguinte, muitas vezes, quando a gente vai atender uma mãe, ela diz assim, mas meu marido não faz isso, eu que tenho que buscar na escola, eu que tenho que resolver, se um cano quebra. E uma vez eu perguntei, é ele que não faz ou é você que não permite que ele faça? Porque a gente precisa ter esse olhar também no relacionamento. Porque eu já tomei, vamos dizer assim, né? Eu brinco assim que eu tenho um mentor que ele fala assim, eu tomei esse tapa na cara, porque eu achei a vida toda que eu era capaz de tudo e o meu marido não. E aí eu estava em um treinamento quando o meu mentor falou assim, é ele que não faz ou você que não permite? E aquilo foi uma facada, foi um tapa na cara bem dado, porque eu comecei a olhar para mim e eu percebi que era eu que não estava permitindo o meu marido fazer o que ele sabia, e ele sabe fazer muito bem. Hoje era construção de casa, né? Reforma de casa, era eu que resolvia tudo. E de repente, quando ele assumiu isso, a coisa ficou em uma excelência incrível, porque eu fazia no impulso e ele é todo estrategista, ele é de planejar, ele é de olhar, ele é métrico. Então, quando eu permiti isso, a gente veio, a gente viu que a coisa ficou melhor. Então, a gente precisa olhar isso. Aquele marido reclama daquela maneira, mas é aquela maneira que ele sabe reclamar. E quando você diz não é dessa maneira, não é dessa maneira, não é da sua maneira. Então, quando você confronta ele, não é assim que você tem que brigar com o menino. Você não está vendo que o menino está fazendo errado? Mas quem é que acha que o menino está fazendo errado? É você ou ele, seu marido? E outra coisa que eu sempre falo é que isso é muito importante. Você está em um relacionamento, seu filho fez algo de errado e tua mãe saiu da linha e você desfazer da mãe na frente do filho, ou a mãe desfazer do pai na frente do filho. O que um falou, está falado. Isso tem que ser resolvido lá com papai e mamãe, com marido e mulher.
não na frente da criança. Então, quando a gente começa a desfazer do outro na frente do filho, o filho perde o respeito por pai e esse relacionamento ele começa a se desgastar, porque o outro vai chegar um momento que ele não vai aceitar aquilo, dele está sendo diminuído. E não é fácil, né? A convivência o tempo todo se sentindo diminuído por aquela pessoa que deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. E é por isso que dói quando vem do marido, quando vem da esposa. Porque quando a gente casa, precisa ter essa consciência. A Bíblia nos diz que a gente vai abandonar pai e mãe para construir a nossa família. Então, a pessoa mais importante passa a ser o nosso marido. No nosso caso, nós somos mulheres. E quando a gente ouve ali dele, é isso que dói. Mas essa dor, muitas vezes, como a Cleide colocou aqui do tapa na cara, era extremamente necessária, porque eu escuto muito, mas ele não me ajuda em nada, mas ele não faz do jeito que eu quero, mas eu perco a paciência, eu vou lá e faço, porque ele não faz no seu tempo, a sua maneira, ao seu modo, não quer dizer que ele não faça, e vem a sobrecarga por consequência. Então, o olhar para o outro, ele é mais lento do que você, mas também ele é mais preciso, né, em localização, isso, e essa completude desse sistema familiar de vocês, porque família é lugar de cura, família é palco de grandes curas, portanto, um precisa estar para o outro. E E os dois adultos precisam estar para os para os filhos. pequenos. E a gente tem que entender que a gente tem que construir um lar e não uma casa. Porque uma casa é aquilo físico, é os blocos, é o cimento. E o lar é onde a gente estiver. O lar é a união, é o amor, é a cumplicidade, é o amparo, é o acolhimento. Então, isso é o lar. Então, eu sempre digo assim: eu tenho um lar, eu não tenho uma casa. Porque onde a gente estiver, a gente vai estar um lar. Se a gente estiver em hotel viajando, se a gente estiver na casa de minha mãe, a gente vai ter um lar. A gente não vai ter. Então a gente precisa mostrar para o outro que o outro é importante. Mas a gente precisa olhar para a gente, porque se a gente olhar para o outro e não olhar para a gente nunca. Se alguém te prometer isso, não acredite que você vai mudar o outro, você não vai mudar o outro. Você só muda a você mesma e a mais ninguém. Então, quando você muda, geralmente tudo que está ao teu redor muda junto. Quando você olha para você e diz: é eu que estou fazendo assim. Porque assim, quando você olha para você e diz assim: ó, o que é que eu estou fazendo para meu filho agir daquela forma? Então, eu preciso mudar, então eu preciso fazer alguma coisa diferente. Mas quando eu digo: meu filho está fazendo isso, é ele que está fazendo isso, por que eu vou me interessar em mudar se é ele, não sou eu? E aí eu não mudo. Então aquele ambiente continua agressivo, eu continuo com aquela carga em cima do meu filho. Então a gente precisa parar e olhar e dizer isso. O que é que eu posso fazer para mudar isso aqui? Porque se você está em um relacionamento e você só fica apontando o dedo para o outro, você não olha o que você está fazendo. Você não olha que aquele casamento ele está se acabando porque você também não está dando o seu passo. Porque você também não está fazendo a sua parte. E aí, quando você fica só olhando para o outro, você não recupera, você não edifica a sua casa. Mas quando você diz assim: o que é que eu estou fazendo? Por que meu marido fez isso? O que foi que eu deixei de fazer para dar espaço a ele para estar fazendo aquilo? E aí eu mudo e não ele, porque quando eu vou dizer que é ele, eu não tenho que mudar nada, é ele que está errado, é meu vizinho que faz zoada, não sou eu, então o que, que eu tenho que mudar? É meu vizinho que não se dá com ninguém, mas é eu que não vou falar com ele. E a gente faz isso o tempo todo. A gente é casado e a gente tem alguém que a gente convive diariamente. Aquela pessoa é 99% acolhedor. E um dia ele chega chateado. E aí você diz, começa a brigar com ele.
que você só está olhando para aquele 1%? Eu contei essa semana para o meu filho esse caso. Alguns anos atrás, eu estava morando em outra cidade, tinha uma mulher que era a Gari, do caminho que eu passava para levar meu filho na escola. Tem uns 6 ou 7 anos isso. E todo dia eu passava, ela me chamava, minha linda, minha princesa. E essa Gari me abraçava, assim, gritava, fazia uma festa quando me via. Isso era todos os dias. Quando foi um dia, ela começou a passar bom dia, quer dizer, é naquela alegria do bom dia dela, que era todo dia assim muito bom para mim. E aí eu disse, bom dia, ela, bom dia. Aquele bom dia frio. E aí na volta da escola ela de novo me deu um bom dia. E eu fui pensando aquilo em casa. Digo, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa para ela? E aí quando foi no outro dia de manhã eu passei. E de novo eu dei um bom dia alegre, ela não me respondeu. E aí, quando eu larguei meu filho na escola que eu voltei, eu disse assim, tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa para a senhora? Porque é uma senhora de idade. Ela fez assim, não. Por que a senhora, que ela me chama de senhora, por que a senhora está perguntando isso? Eu digo, não, porque eu estou sentindo falta do teu bom dia, da tua... É um relacionamento isso, que eu criei com aquela mulher. Aí ela me disse, não, eu estou com um problema. Eu disse, qual é o seu problema? Você quer conversar comigo? E ela começou a me contar que o dinheiro tinha acabado e as compras também. E ela estava sem dinheiro, ela estava preocupada porque ela estava sem dinheiro para comprar uma cesta básica para manter a alimentação dos filhos. Aí eu olhei para ela, chega a me arrepiar, eu olhei para ela e fiz assim, que pena que você não, que acabou as coisas dentro de sua casa. Aí eu corri para dentro de casa, peguei a chave do carro, cheguei ao meu marido e fiz assim, bora ali no mercado? Ele fez, o que foi? Eu digo, bora ali no mercado? Aí eu comprei 2 cestas básicas, né? E dei para ela. E aí quando ela viu a cesta básica, ela começou a chorar. Ela, eu não pedi a senhora isso. Eu disse, eu não te falei que você me pediu. Eu trouxe porque é o meu coração. Então é a mesma coisa. O que é que eu quero dizer isso a vocês? Que eu falei isso para meu filho, para ele entender e para a gente entender que muitas vezes o nosso marido chega chateado, chega aborrecido. A gente tem que parar e ver o que é que está acontecendo. Se ele toda vez chega bem, se toda vez ele chega alegre, no dia que ele não está bem, por que não parar lá e perguntar? Eu fiz alguma coisa, amor? Tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Porque aquela mulher me deu uma lição de vida naquele momento, quando ela me falou que não era eu que tinha feito nada, mas ela não estava bem. E naquele momento eu percebi como eu estava olhando o mundo de uma maneira e eu percebi que nem sempre a outra para de falar alegre com você ou de te dar atenção porque você fez alguma coisa, mas porque ela não está bem. E muitas vezes o que acontece na maioria, não está bem, deixa lá, né? Então Passa. eu quis mostrar para o meu filho que vai ter dia que eu vou estar, não vou estar bem. Então que ele não. Aí hoje eu estava agoniada aqui fazendo as coisas para adiantar, terminando o atendimento, tem até uma mãe me chamando aqui, quando eu terminar, eu vou dar feedback a ela. Aí eu estava agoniada, ele fez, mãe, tá tudo bem? Eu fiz, tá sim, por quê, filho? Não, mãe, eu tô achando você assim, meio assim, com a cara assim. Eu fiz alguma coisa? Ele disse, não, mãe, eu tô agoniada aqui porque eu vou fazer a live. Mas eu ensinei para ele naquela época que a gente tem que fazer isso. E a gente precisa fazer isso com o nosso relacionamento, com o nosso marido, com o nosso filho. Filho, por que você está agindo assim? A mamãe fez alguma coisa? Porque a mamãe é humana, a mamãe erra. A mamãe fez alguma coisa. Então a gente precisa fazer isso com todos os nossos relacionamentos, seja ele familiar, seja ele de uma pessoa, era uma gari, gente, mas era uma pessoa que para mim Era um é relacionamento. uma relação, porque era uma alegria tão grande quando ela me chamava de minha princesa, minha rainha. Olá, minha linda, e era uma festa danada. E naquele momento eu percebi que isso poderia acontecer no nosso relacionamento também. Quantas vezes o nosso marido não está bem, o nosso filho chega chateado da escola e a gente, o que é? Aconteceu o quê? Eu não fiz nada porque você está fazendo, agindo assim.
Então a gente precisa ter esse discernimento também com o nosso relacionamento familiar, com o nosso marido. E aquela mulher, ela me deu uma lição de vida. Naquele momento, quando eu disse a ela, puxa, que chato, né? Você realmente é para você estar chateada. E eu não falei para ela que eu ia comprar a cesta básica. Eu não queria fazer isso. E eu simplesmente fui, peguei, comprei, encostei do lado dela e falei aqui, toma aqui. Não, não quero, não precisa. Ela falava assim, eu tô te dando, receba. Receba isso que é de coração. Não, não precisa duas. Eu digo, não, leve para casa. Pode levar. Porque quanto mais eu dou, mais o pai lá de cima me retribui. Entendeu? E naquele dia foi ela, né? E hoje foi você que nos trouxe aqui tantas lições de vida, né? Nos trouxe tantas chaves, tantos insights, tantas coisas que eu diria que ouvir tudo que foi dito aqui já traz o despertar para um novo olhar, um olhar a partir do eu, né? E eu seria eternamente grata aqui à tua contribuição. Se fosse só por mim aqui, nós passaríamos aqui era dias. Quem aguentasse ficar, podia ficar, porque foi muito rico, foi muito lindo, mas acima de tudo foi muito humano. Porque qual é a maior dificuldade, Cleide? É olhar e falar e trabalhar pessoas reais. Sim, vai ter o dia que eu vou pedir perdão para o meu filho, vai ter o dia que eu vou pedir perdão para minha filha, eu vou dizer para o meu marido, nossa, eu errei com você. Assim como vai ter o dia que eles vão fazer esse caminho inverso. E isso é um relacionamento. É o perdão, é a cura, é o amor, é a cumplicidade. E dentro da família, também fora, com todas as pessoas que geraram em nós esse laço capaz de trazer essa sensação de que nós nos relacionamos ali de alguma forma, por mais que seja superficial. Então, eu quero muito, muito te agradecer, assim, por essa contribuição, da mesma forma que você fez lá com a Mulher com as Cestas, hoje você fez aqui conosco. É lindo poder, assim, estar ouvindo todas essas palavras, primeiro pelo tempo de relacionamento que você tem, né? Isso nos faz querer olhar para frente, sabe? Não entender que tudo é descartável, tá bom, separa aqui, amanhã eu pego outra e tá, sabe? Não, não é esse o caminho para quem quer família. E você hoje veio aqui mesmo como esse presente de Deus para nós, igual a Marlene tá colocando aqui, excelente. Foi maravilhoso. Eu quero muito te agradecer, muito mesmo. E todos nós, gente, todos nós aprendemos muito aqui. Tenho certeza disso. Então, nossa gratidão aqui para você, Cleide. Vai ficar gravado, depois você que não assistiu pode rever. E assim, vocês que tiverem curiosidade de conhecer o trabalho da Cleide, segue ela já aqui no perfil dela, tem muita coisa que vocês podem acompanhar. A Cleide, inclusive, é mentora de terapeutas, porque há essa necessidade de se formar terapeutas nessa área familiar, criança, adolescente, e ela faz isso com excelência. Então, para você que já tem esse chamado, é a oportunidade perfeita, só pelo que vocês viram aqui, né? Quem não, né? Quem não quer uma formação dessas, né? E eu sei que é transformadora essa jornada aí junto com ela. Então, receba mesmo a minha gratidão, a minha admiração também, né? Que Deus te abençoe. E sempre conte com as minhas orações para que você se fortaleça cada dia mais nessa missão tão linda, tão linda, tão linda. Eu que te agradeço pelo convite, né? E agradeço a cada um que ficou aqui com a gente até agora, né? Que Deus continue a nos abençoar, né? A abençoar os nossos relacionamentos para que a gente possa se tornar cada dia melhor. Eu digo que meu filho me tornou uma pessoa melhor a cada dia.
e que a gente possa e que ele continue abençoando a nossa vida, a minha, a sua, de cada um que está aí. E que Deus traga muita luz nesse seu trabalho também, né? De relacionamento, de poder construir isso, que o relacionamento não é desgaste, não é uma coisa supérflua, que você pode jogar fora. Existe a condições de você casar e levar um relacionamento para o resto da sua vida. Basta você fazer a tua parte. Eu que agradeço. Coloca como collab que eu vou botar lá no meu perfil Tá, também essa live, tá vou certo? colocar assim, Então fica tá? com Deus. Um beijo Você e também. muito obrigado também. Então, Você viu? gente, obrigada de coração, vocês que ficaram, né, esse tempo todo. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Gratidão, Cleide. Até mais. Até amanhã, se Deus Beijo. quiser. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.